Olá, pessoal! Hoje nós vamos comentar praticamente fechando aí a nossa química orgânica, um assunto muito importante, chamado polímeros. Ora, o que significa polímeros? É lógico que nós sabemos que a nossa língua mãe é o latim. E quando nós falamos em latim, nós precisamos em polímeros. Olha só que interessante. O que é poli? Poli quer dizer vários. O que é meros? Meros quer dizer o quê? Partes. Então, polímeros quer dizer o quê? Várias partes. Por isso, quando você fala isômeros, partes iguais. Monômero, uma parte. Dímero, duas partes. Trímero, três partes. Então, polímeros são várias partes. Ora, os polímeros, eles foram inventados, vamos assim dizer, especificamente trabalhado no século XX. Tanto é que a química chama o século XX de século do polímero. O que é polímero? Qual a definição de polímero? Polímeros são macromoléculas formadas pela adição ou pela condensação de moléculas menores denominadas monômeros. Então, polímeros são macromoléculas formados por moléculas menores que se repetem, que nós chamamos de monômeros. Por exemplo, a proteína é um polímero. Quem que é o monômero? O monômero é o aminoácido. O aminoácido vai se repetindo e forma, então, a proteína. Tá? O polietileno é um polímero. Quem que é o monômero? É o etileno. Então, o polímero nada mais é do que uma macromolécula formada pela multiplicação de uma outra menor, que nós chamamos de monômero. Eu gosto até de dizer que polímero é como se fosse um colar de pérolas, certo? Cada pérola seria o monômero e um colar de pérolas seria o polímero. Agora, muito cuidado. Se por acaso nós tivéssemos presencial, né, tal, aí na nossa sala, se nós dessemos as mãos aí, todos os nossos colegas, né, todos os nossos amigos na sala, né, mais aí de 40, 50 pessoas dando a mão. Se nós dessemos as mãos, nós faríamos um polímero de pessoas? Não. Por que não? Porque somos diferentes, né? Nós temos um grupo, pessoas bonitas e pessoas mais bonitas, né? Ou lógico, né? Então notem vocês, agora, se por acaso todos nós parecêssemos, por exemplo, o professor de geografia fantástico, que é o professor Sidney. Ora, se todos nós fôssemos igual ao Sidney, e nós dessemos as mãos, nós seríamos o quê? Um poli-Sidney. Aí seria um polímero. Então, polímero é nada mais do que uma macromolécula formada por uma molécula que repete, que nós chamamos de monômero, ok? Gente, existem dois tipos de polímeros. Polímeros podem ser naturais ou podem ser sintéticos. Qual polímero natural famoso que a gente conhece? A proteína. A proteína é um polímero de aminoácidos. Outro polímero natural é o amido, que é formado, então, pela glicose. O polímero é amido, a glicose é o monômero. Outro é a celulose. Isso são polímeros naturais, ok? Agora, polímeros sintéticos são aqueles feitos em laboratório. Então, aí nós temos quem? Nós temos o polietileno, que é um plástico. Nós temos quem? O PVC, policloreto de vinila, material aí para fazer tubos e conexões, né? Nós temos o teflon. Isso são polímeros sintéticos. Nós temos o nylon. E vários outros polímeros sintéticos. Você não faz ideia a quantidade de polímeros que existe sintéticos. Então, quando se fala em polímero, você leu a definição. São macromoléculas formadas pela adição ou pela condensação de moléculas menores, que nós chamamos de monômero. Lembra do colar de pérola, certo? O colar de pérolas é o polímero e cada pérola é o monômero. Só que você percebeu que nessa nossa definição de polímeros, eu falei aqui, ó, polímero por adição e polímero por condensação.
Quando que eu vou saber, professor Depes, que o polímero vai ser por adição ou por condensação? Polímero por adição é aquele polímero que, quando ele se forma, ele não libera outra coisa. Em outras palavras, ele não libera água. Isso é, só forma o polímero. Ora, então vamos ver aqui como se comportaria o polímero. O primeiro polímero por adição interessante que você estuda chama polietileno. Ora, você tem que fazer então polietileno. Olha a dica que eu gostaria que você colocasse aí, certo, nos seus conhecimentos. Quando você receber uma informação para você fazer um polímero, olhe o nome do polímero, polietileno. Esquece a palavrinha poli. Pensa só no nome do monômero, etileno. Então, polietileno. Ora, etileno nada mais é do que, certo? Do que o eteno. Então, vamos fazer o polietileno. Vamos pegar o eteno. Olha ele aqui, por favor. Certo? Esse aqui é o eteno. E vamos fazer a polimerização. Agora, olha que interessante. Se eu vou fazer a polimerização, eu tenho que multiplicar por N. Ah, Deb, você tem que fazer a polimerização. E o polímero, moçada, sempre ele vai ser feito por aquecimento e catalisado. Então, usamos catalisador. Olha o que vai acontecer. Como eu vou aquecer esse etileno, a ligação dupla, você sabe muito bem que a ligação dupla é formada pela sigma e pela pi. A ligação pi, ela quebra. A hora que ela quebra, ela abre. Olha só. Fica uma valência livre do lado esquerdo e uma valência livre do lado direito. Certo? Então, olha o que vai acontecer. Vamos acompanhar. Ó, você tem abrindo a ligação para cá. Olha só, é isso que acontece, ó. Tá? Como eu tenho N vezes, eu vou então colocando aqui, novamente, outro pedaço. Eu vou emendando no outro, ó. Ah, Debs, entendi. Eu vou fazendo novamente o outro. E assim eu faço o polímero. Só que esta maneira não é a maneira moderna de escrever um polímero. Certo? Eu quebrei a ligação π e fui emendando no outro. A maneira hoje de escrever um polímero é colocar apenas a unidade repetitiva. Então a gente faz assim. A gente coloca CH2. É isso que está repetindo várias vezes. Então nós colocamos um colchete, olha só, um colchete aqui e multiplicamos N vezes. Essa é a maneira de representar o polímero. Então, o famoso polietileno, que é um plástico muito famoso, que é o saquinho lá de supermercado, certo? Nada mais é do que um polímero por adição, que a ligação π quebrou e você vai emendando um no outro. É assim que funciona. Agora, olha só que interessante. Nós sabemos muito bem que esses plásticos demoram mais de 50 anos para degradar. Quando perguntarem a vocês, né, por que um plástico como um saquinho de supermercado a gente não pode jogar criminosamente na rua, né, tem que descartar no lixo certo, tá? Por que ele demora tanto tempo para degradar, professor Debs? É simples. Quando você faz um polímero, primeiro ele é uma macromolécula, certo? E segundo, ele se torna um composto saturado. Se ele é saturado, ele é estável. E se ele é estável, ele não quebra fácil. Olha por que o plástico demora para ser degradado. Se ele tivesse dupla, ele sofria oxidação, mas ele não tem mais. Sabe, uma coisa interessante, quando você faz o polímero por adição, você percebe que a ligação π quebrou, certo? E vai abrindo, então, e vai emendando. Mas você concorda que sempre vai ficar elétrons livres? Por isso que o plástico ioniza. Por isso que às vezes no supermercado você pega um saquinho de plástico e você tenta abrir, ele é difícil de abrir, porque o elétron do plástico de cima combina com o de baixo e forma uma ligação química. Você tem que friccionar, você tem que dar energia para ela soltar. Se você pegar, por exemplo, esse plástico e passar no seu braço, o seu pelo é atraído, porque ele tem elétrons livres. Senhoritas sabem isso melhor do que os rapazes.
Né? Você jamais deve escovar os seus cabelos com pente de plástico, porque você vai distribuir elétrons no seu cabelo, cargas iguais juntas se repelem, o cabelo seu vai armar. Esse polímero, ele é interessante porque ele pode cair também na sua prova, não com o nome de polietileno, mas ele pode cair com o nome de PET. Olha aqui, ó, polietileno. É uma do tipo de garrafa PET. Então, polietileno é, na realidade, o que faz o plástico, não só de saquinho de supermercado, como também garrafa PET. Esse é um polímero por adição. Um segundo polímero por adição, também muito famoso, e que você precisa conhecer, ele chama olha só, cloreto de vinila. Policloreto de vinila. É aquilo que eu pedi para você fazer. Se cair numa prova de vestibular, por exemplo, faça o policloreto de vinila, esquece a palavrinha poli, certo? Olha o nome do monômero, cloreto de vinila. Ora, o que é cloreto de vinila? Professor, eu não lembro mais o que é o radical vinil. O radical vinil é aquele radical que tem 2 carbonos e uma dupla. Ah, lembrei, Depes. Esse é o radical vinil. Lembra que existem 2 radicais com dupla ligação que você tem que levar para os seus vestibulares? Que é o vinil e o alil? O que seria o cloreto de vinila? Seria, então, isso aqui, ó. Ora, isso é um monômero. Se ele é um monômero, ele tem que virar o quê? Um polímero. Então, nós multiplicamos N vezes, olha só. É a mesma técnica sempre. Nós vamos colocar, então, na presença de calor e vamos catalisar. O que vai acontecer? O que acontece com polímeros por adição? O que acontece com polímero por adição? A ligação π, ela quebra, ela abre, certo? Então, vai quebrar a ligação π, aqui vai abrir. Então, vai ficar uma valência livre de um lado, uma valência livre do outro, H2, hidrogênio e cloro, certo? E aí você vai emendando um com o outro. Só que eu não vou escrever da maneira antiga. Eu vou escrever da maneira moderna. Como que é a maneira moderna? Nós colocamos aqui um colchete e multiplicamos aqui, então, N vezes. Esse é o policloreto de vinila, que talvez na prova de vestibular ele vai cair com a sigla famosíssima, PVC, material aí para fazer tubos e conexões, né? Toda vez que a gente fala isso, a moçada fala tigre, amanco, né? Vamos fazer aí uma propaganda. Por quê? Porque é um polímero. Essa é a vantagem. Você não faz ideia esse polímero como veio revolucionar a construção civil. Você sabe que para fazer um prédio nós temos que ter o cálculo estrutural. Nós temos que ver a quantidade de peso que pode suportar aquelas colunas, certo? Imagine, né, lá no século XX, né, no meados do século XX, fazia-se um prédio com o quê? Com canos de ferro. Então imagine o peso da estrutura que era. Por isso, quando você vê prédios mais antigos, você vê pilastras na garagem que são imensas, né? Porque era muito pesado. Agora imagina, certo? Todos aqueles canos de ferro foram substituídos pelo PVC. Um plástico durável mais do que 50 anos, vai ficar lá a vida inteira, vamos dizer assim, certo? E leve. Então o manuseio ficou muito melhor. Olha só, hoje você vê, por exemplo, em termos de cálculo estrutural, o que gasta, por exemplo, de peso de PVC é ridículo, comparado com cimento, comparado com a laje e assim por diante. Então, notem vocês que é um polímero por adição. Outro polímero muito famoso por adição, que eu queria que você registrasse aí, ele chama politetrafluoreteno. Olha o nome, gente, politetrafluoreteno. Vai fazer a polimerização, você tem que reconhecer o quê? Você tem que reconhecer o seguinte, tire a palavrinha poli, esqueça aí a palavrinha poli. A poli é só para dizer que é um polímero. Pensa no nome do monômero. Como que chama o monômero, Debs? Tetrafluoreteno.
Então monta o tetraflueteno. Vamos pegar aqui, por favor, o eteno com 2 carbonos, só que ele tem que ter 4 átomos de flúor. Tetraflueteno. Olha só. Vamos fazer a polimerização, é aquilo que você já está acostumado, eu acho que você já aprendeu. Multiplica N vezes. O que vai acontecer agora? Você catalisa e aquece. O que vai acontecer? Vai quebrar a ligação π. Vai quebrar a ligação π, a hora que rompe a ligação π, ó, acontece com todos. Vai abrir uma valência livre do lado e abrir a valência livre do outro lado. Então vai ficar carbono, carbono, flúor, flúor. Eu emendaria isso novamente, mas nós sabemos hoje que, modernamente falando, a maneira de escrever o polímero não é assim. Nós colocamos, então, aqui o colchete e multiplicamos N vezes. Esse é o politetraflueteno, muito mais conhecido com o nome de teflon. Então, esse é um polímero por adição. Engraçado, né? Quando eu falo em teflon, o cara só pensa em panela, né? A panela, calma, presta atenção, gente. Não é só na panela. Bom, primeiro eu queria que você entendesse por que o teflon não deixa dar aderente, por isso que ele é antiaderente. Por que o bife não gruda na panela quando você faz uma panela de teflon? Ora, o flúor é o elemento mais eletronegativo do mundo. Um elemento eletronegativo, ele atrai elétrons. Quem atrai elétrons não atrai matéria. A massa do elétron é desprezível. Então, a carne na panela, certo? O teflon puxa os elétrons da carne. Por isso que não gruda. Esse é o motivo. Mas aí tem um outro problema. O mesmo teflon que não deixa o bife grudar na panela, ele não gruda na panela. Por isso você não pode lavar uma panela de teflon com bombril. Vai sair o teflon. Esse é o grande problema. Por isso que senhoras, né, e senhores que cozinham maravilhosamente bem, né? Sabe que na hora que está cozinhando com uma panela de teflon, usar uma colher para mexer de madeira ou então de polietileno. Senão, se você usar uma colher de metal, vai raspar, vai tirar o teflon. Se eu comer esse teflon, não vai fazer mal, porque você vai eliminar ele, porque ele é uma macromolécula, o seu corpo não absorve. Outra coisa interessante, o teflon não aparece só na panela, né? Em São José do Rio Preto, infelizmente esse ano faleceu o Dr. Domingos Braille. Ele inventou a válvula mitral revestida de teflon. Por que ele revestiu de teflon a válvula mitral, a válvula do coração? Para não parar gordura, para ela não calcificar, certo? É uma válvula vendida no mundo todo, tá? Facas e facas têm teflon. O teflon não aparece somente no fio da faca, tem que estar no lado da faca, porque quando você corta a picanha, a carne gruda, certo? Então a faca tem que deslizar. Outra coisa interessante sobre teflon, né, que as pessoas praticamente não conhecem, é aquela massa de moldar que o dentista usa. Aquilo é flúor, certo? Tem um gosto ruim, né, gente? Por quê? Porque não pode dar aderência, né? Porque a hora que o dentista tira aqui, ele tem que estar um molde certinho do teu dente. Isso é teflon, tá? Infelizmente, né, o teflon tem um ponto de fusão altíssimo, viu, gente? Ele é um polímero. Então você pode esquentar a panela que for, que ele não derrete. Mas o teflon aparece muito na tua casa. Sabe aquela capa que às vezes as pessoas compram, que é prateada, para colocar na máquina, na tábua de passar roupa? Certo? Aquele é teflon para o ferro deslizar. Você compra ferros, por exemplo, com teflon, ele desliza, não cansa tanto o braço, tá? Mas, infelizmente, como eu estava dizendo, as pessoas pegam teflon, raspam da panela, ou então assaltam aí, né, fábricas de panela e roubam saquinhos de teflon, que não é barato. E aí, com o maçarico, que a temperatura é muito alta, derrete o teflon. Pegam bala de revólver ou então de fuzil e molham o teflon, reveste ela de teflon. Certo? E aí, quando eles atiram, por exemplo, pessoa mesmo que está usando um colete à prova de bala que não é muito bom, certo? Ele atravessa o colete. É chamado de bala suja, é bala de teflon.
Então, notem vocês, por favor, olha aí o que é um polímero por adição. Então, polietileno, polipropileno, certo? PVC, né? Teflon, são polímeros por adição. Mas aí a pergunta famosa é, para se fazer um polímero por adição, o que o monômero tem que ser? Eu acho que você já percebeu. Para fazer um polímero por adição, guarde bem, para fazer um polímero por adição, o monômero tem que ser o monômero o quê, moçada? Tem que ser o monômero insaturado. Insaturado. Ah, verdade, Debs. Tem que ser insaturado porque a dupla da ligação π vai quebrar, certo? E vai, então, emendar. Então, é muito comum cair em prova de vestibular assim, entre as alternativas abaixo, qual é o composto que faria um polímero por adição? Você vai procurar, então, certo? Um polímero, você vai procurar um monômero, desculpe, insaturado. Então, polietileno é um polímero. Por que você fala polietano? Polietano é porque o etileno está virando etano, mas com etano você não faz um polímero, certo? Porque você não consegue emendar. Então, lembrem, gente, a condição necessária para fazer um polímero por adição é que o monômero é insaturado, ok? Falamos de polímero por adição, onde você aprendeu que a condição necessária para você ter um polímero por adição nada mais é do que ter um monômero insaturado. Só se faz polímero por adição quando você tem um monômero insaturado. Lembrar que polímero por adição é aquele polímero que não libera nada, ele só forma o polímero. Então a gente costuma dizer que polímero por adição, ele não libera água. Polímero por condensação é exatamente o contrário. O polímero por condensação é aquele polímero que quando ele vai se formar, ele libera água. Ok? Olha só que interessante. Gente, um dos polímeros, talvez um dos mais famosos polímeros por condensação, é um que você conhece muito bem, que é a proteína. A proteína é um polímero por condensação. Ora, condensação de quem? De aminoácidos. Todo mundo sabe que proteína nada mais é do que uma macromolécula formada pela condensação de alfa-aminoácidos. Então, vamos fazer aqui de uma maneira para você entender. Olha só, estou diante de aminoácido. Isso aqui é ácido, isso aqui é amina. Então, estou diante de um aminoácido. E eu chamo esse aminoácido de alfa-aminoácido porque o grupamento NH2 está no carbono alfa. Então, o certo seria a gente fazer, como nós estamos fazendo polímero por adição, multiplicar N vezes. Mas, para ficar mais fácil, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever novamente o aminoácido, certo? E vou escrever novamente o aminoácido. Então, eu estou fazendo um polipeptídeo, certo? Estou colocando, então, N aminoácidos. Isso vai ser um polímero por condensação. Ora, nós sabemos muito bem que um aminoácido tem caráter anfótero. Essa parte aqui do aminoácido é a parte ácida e essa é a parte básica. Quando você faz um polímero por condensação, a parte ácida de um combina com a parte básica do outro, olha lá, e forma água. A parte ácida de um junta com a parte básica do outro, olha lá. Então, olha o que está acontecendo, olha que interessante. Vamos ver? 2 aminoácidos liberou uma água, 3 aminoácidos liberaram 2 águas. Se eu tenho N aminoácidos, eu libero N-1 de água. Mas, não vamos esquecer agora, por favor, como é que forma? Então vai ficar CH3, carbono, NH2, hidrogênio, C-O e uma valência livre. Essa valência livre desse carbono combina com a valência livre do N, certo? E vai se juntar. Eu vou até colocar com cor diferente para você ver, ó. Pronto, olha aqui, ó. E juntou, então, CH3, novamente, hidrogênio, C-O com a valência livre, que você emenda novamente, olha lá. Formando, então, hidrogênio, carbono, CH3,
C dupla O, valência livre, hidrogênio. E assim sucessivamente. Então, olha uma coisa interessante quando você compara os dois polímeros. Polímero por adição, ele não altera a função orgânica do monômero. Se eu tinha etileno, é hidrocarboneto. Virou polietileno, continua sendo hidrocarboneto. Se eu tinha cloreto de vinila, ele é aleto orgânico. Virou policloreto de vinila, ele continua sendo aleto orgânico. Agora, aqui não. Aqui você está diante, olha que interessante, de amina com ácido. Amina com ácido, por isso que é aminoácido. Quando você fez, então, a união desses aminoácidos, você criou uma nova função orgânica, ó. C dupla O N. Isso é amida. Por isso que em prova de vestibular é muito comum a proteína cair com o nome de poliamida. Ok? Poliamida. Quer dizer, é um polímero por condensação que está mudando a função e está liberando água. Outra coisa que você conhece muitíssimo bem, essa ligação aqui, ó, essa ligação, vou até puxar aqui uma seta, é a famosa ligação peptídica, certo? Por isso que já caiu em prova de vestibular, que a ligação peptídica é chamada de ligação amídica, certo? Amídica, porque ela é, na realidade, uma amida. Então, por exemplo, o nosso cabelo é praticamente proteína. Se eu quero, então, restaurar o meu cabelo que está quebradiço, eu tenho que comprar um shampoo de proteína. Só que você chega lá na farmácia, no supermercado, não está escrito proteína no shampoo, está escrito poliamida. É esse o shampoo certo para o seu cabelo que está quebradiço. Esse é um polímero por condensação. Agora, cuidado, essa reação aqui é por condensação. Só que nós sabemos muito bem que essa reação aqui é reversível. E essa reação de volta nós chamamos de hidrólise. A proteína se hidrolisa, certo? Ela quebra exatamente na ligação peptídica aqui. Cuidado, não confunda hidrólise da proteína com desnaturação da proteína. Desnaturar a proteína é transformar aquela proteína enrolada que chama estrutura quaternária em terciária, em secundária e primária. É vencer as forças intermoleculares. Hidrolisar a proteína é quebrar a proteína. Ok? Um outro polímero bastante famoso, chamado também polímero por condensação, moçada, vai ser o poliéster. Ora, você sabe muito bem que uma das reações mais famosas da química orgânica é a reação de esterificação. E reação de esterificação é quem com quem? É ácido com álcool. Então, eu vou pegar aqui um ácido carboxílico, eu vou pegar, então, um diácido e vou juntar com um diálcool. Olha só que interessante. E vou fazer, então, a polimerização. Multiplico N vezes esse ácido, N vezes esse álcool. Todos nós sabemos que ácido mais álcool dá éster mais água. Então, olha o que vai acontecer. Sai o H do ácido e pega o H do álcool. Sai o H do álcool e pega o H do ácido. Então, vai ficar assim, ó. Vai liberar água mais C dupla OH, CH2, provando que é um polímero por condensação, porque você liberou água. Essa valência livre aqui combina com a valência livre do O, onde você tem o álcool que vai perder o hidrogênio. E aí, então, ele vem aqui e forma novamente o éster, que vai formar novamente o outro éster. Então, isso é um polímero por condensação, que nós chamamos de poliéster. Material usado muito para fazer tecido, tecidos maravilhosos, esses véus aí, esses lenços famosos, né? Certo? Que as senhoritas usam, isso é poliéster, tá? Então, isso é um polímero por condensação. Mais uma vez, lembrando, eu tinha ácido e álcool, passei a ter éster.
Então, olha só, eu peguei aqui, então, olha aqui, ácido com álcool, álcool com ácido, ácido com álcool, álcool com ácido. Ok? Mas, ô Debs, eu aqui estou vendo uma coisa. Eu estou usando dois monômeros diferentes. Se eu estou usando dois monômeros diferentes, isso não é polímero. Por que você está dizendo isso? Ué, porque você falou, se nós dessemos as mãos, não seriam polímeros de pessoas. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Até você deu o exemplo do professor Sidney. Se todos nós parecêssemos o Sidney, certo? E dessemos as mãos, nós seríamos um Sidney, certo? Mas nós não somos o Sidney, certo? Então isso acontece o quê? Que um polímero de condensação, ele vai se juntando e vai formar o polímero. Mas o que está acontecendo aqui? Aqui repetiu, ó. É o ácido com álcool, álcool com ácido. Quando nós demos as mãos, não repetiu ninguém. Esse polímero que tem mais do que um monômero, a gente chama ele de copolímero. Então, o que vem a ser um copolímero? É quando você tem mais de um monômero. Ok? Então, é muito comum em prova o cara perguntar se o polímero é por adição, se o polímero é por condensação, se o polímero ele é um polímero simples ou ele é um copolímero, certo? Se o polímero libera água ou não libera água. É isso que cai em prova, moçada. Tá? Então, esse é o famoso poliéster. E mais um último polímero aqui, para nós fecharmos o conhecimento de polímero, nós temos aqui o famoso nylon. O nylon, ele também é uma poliamida. Existem dois tipos de poliamida importante. A proteína, que é um polímero natural, e o nylon, que é uma poliamida, só que é um polímero sintético. Então, se você pegar aqui, por favor, um ácido que tem 6 carbonos, a gente escreve assim, ó. Olha só, para não ficar muito longo o polímero, junto com uma diamina, que a gente escreve assim, ó. Multiplica por 6. Olha só. Então, vamos multiplicar isso aqui N vezes. Vamos multiplicar isso aqui N vezes. O que acontece? O ácido combina com a base combina com o ácido, e vai liberar o quê? Vai liberar água, mostrando que é um polímero por condensação. Aí fica C dupla O, OH, CH2 4 vezes, C dupla O e a valência livre. Essa valência livre aqui da carboxila combina com a valência livre da amina. Dá uma olhada, multiplica aqui 6 vezes, e você tem, então, novamente aqui, N hidrogênio. E entrando aqui, lógico, você sabe, novamente amida. Formando, então, a famosa poliamida. Formando o nylon. Você sabe que o nylon, ele é uma linha de pescar. Todo mundo conhece. Então, tem linha de pescar mais grossa, mais fina, e tem linha de pescar com resistências grandes. Isso é em função do número de carbonos que tem. Outra coisa interessante, o nylon ele é um copolímero. Por quê? Porque ele tem mais do que um monômero. Ele usa o ácido e a amina, certo? E outra coisa, esse nylon ele recebe o nome de 6.6. Acho que todo mundo percebeu por que é o nylon 6.6. Porque tem 6 carbonos nesse monômero e 6 carbonos nesse monômero. Se aqui fosse 4 e 2, seria o nylon 4 e 2. Seria um nylon mais fino. E, gente, então, para fechar polímero, vamos lá? Qual é a mesma condição necessária para você fazer um polímero por adição? O monômero tem que ser insaturado. Qual é a condição necessária para fazer um polímero por condensação? Um polímero por condensação, lembrem disso, por favor. O polímero por condensação, eu tenho que ter o quê? Monômeros bifuncionais. Eu tenho que ter duas funções, certo? Ou iguais ou diferentes. Por quê? Porque se eu tivesse
ácido e álcool, olha o que aconteceria. Ácido e álcool forma éster. Se eu multiplicar isso N vezes, eu tenho N ésteres. Mas se eu tenho um diácido e um diálcool, eu tenho ácido com álcool, álcool com ácido. Ácido com álcool, álcool com ácido. Porque eu tenho um diácido e um diálcool. Por que eu consigo fazer a proteína com o aminoácido? Porque ele tem amina e ácido. Então, a condição necessária para fazer um polímero por adição, monômero insaturado. A condição necessária para fazer um polímero por condensação, eu tenho que ter duas funções no monômero, iguais ou diferentes, para dar a sequência. Senhores, está aí um dos assuntos muito pedido na prova do Enem. Conhecimento de polímero. Ele não é difícil, ele é bastante interessante, mas requer muita aplicação nos testes. Ok? Então dá uma printada aí nessa tela para que você realmente possa conhecer o que é um polímero por condensação. Falou? Um abraço para vocês. Muito obrigado. A gente se vê na próxima.